Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que gostando do nosso curso Avaliação da Conformidade. Hoje nós vamos fechar o módulo 2, certificação, com a quarta aula do módulo dedicada ao tema marcas da conformidade. E para falar sobre marcas da conformidade, eu trouxe para vocês a norma ABNT-NBR ISO IEC 17030, ok? Essa norma, ela traz os requisitos gerais para marcas de conformidade de terceira parte. E aí eu falo marcas de conformidade de terceira parte, porque eu não estou falando daquelas marcas que são desenvolvidas e utilizadas pelo próprio fornecedor, né? Por exemplo, hoje está muito comum os consumidores optarem por produtos veganos, não é verdade? Então, quando a gente entra numa farmácia e vai escolher nosso shampoo, existem várias opções com algum símbolo que indica que aquele shampoo é vegano, não é verdade? Bom, aquele símbolo vai variar, dependendo do produtor, do fabricante do shampoo, você tem até diferentes desenhos, né? Porque são marcas emitidas e desenvolvidas pelo próprio fornecedor. Vamos dizer que uma marca de primeira parte, não é verdade? Nós não estamos falando desse tipo de marca aqui nesta aula, nós estamos falando de uma marca de conformidade de terceira parte. E o que são essas marcas? Elas são marcas protegidas e emitidas por um organismo que executa a avaliação da conformidade de terceira parte. Então, a gente está falando aqui de uma marca de certificação ou mesmo uma marca de acreditação, não é verdade? Ela indica que um objeto de avaliação está em conformidade com os requisitos especificados. Então, a marca, ela comunica que um determinado objeto atende aos requisitos especificados. E aí eu me lembro que na nossa primeira aula do primeiro módulo, a gente falou tão fortemente o poder desta marca de conformidade na comunicação, na redução do que a gente chamou de assimetria da informação, não é verdade? Vamos lá na primeira aula, vamos voltar lá para entender o conceito de assimetria da informação. Então, a marca, ela ajuda a fazer uma ponte e, portanto, a encurtar a distância entre aquele que fornece um produto e aquele que quer adquirir um produto. Não é verdade? Aquele que fornece o produto tem um monte de promessas sobre aquele produto. E aquele que consome o produto tem um monte de expectativas sobre o produto. Né? Quando as promessas atendem às expectativas, é o melhor do mundo. Mas aí eu preciso confiar nas promessas. E aí que a marca entra. A marca, ela traz confiança para aquele que vai adquirir aquele produto, aquele objeto, de que aquele objeto atende aos requisitos especificados, não é verdade? Bom, o proprietário da marca é aquele que tem o direito legal sobre uma marca de conformidade de terceira parte. E aí, quando eu falo de direito legal, é porque muitas vezes essas marcas de conformidade, elas são registradas no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ok? Mas não necessariamente o proprietário é aquele que vai emitir, não necessariamente o proprietário é o emitente, tá? O emitente é o organismo que concede o direito de uso da marca de conformidade de terceira parte. E não necessariamente o emitente é o proprietário, ele pode não ser o proprietário da marca, tá bom? Vamos dar alguns exemplos para ajudar a entender essas definições. As marcas de conformidade de terceira parte, elas podem ser aplicadas em dois contextos: na certificação de produtos ou a certificação de sistemas de gestão. Nesse slide, eu trouxe alguns exemplos de marcas de terceira parte, tá? Marcas de conformidade de terceira parte. O primeiro deles é o selo Halal. O selo Halal, ele é gerido por organizações que cuidam dessa marca, desse símbolo, tá? Existem 2 ou 3 aqui no Brasil, 2 ou 3 mais importantes, que gerem diferentes símbolos de selo Halal, que tem reconhecimento no mundo árabe. E, basicamente, o selo Halal é a porta de entrada de um produto alimentício para o mercado consumidor islâmico, tá bom? Trouxe aqui um outro exemplo, também bastante conhecido da população brasileira, que é o selo de identificação da conformidade do Inmetro. No caso aqui está posto a um brinquedo, tá? O brinquedo, ele é um produto regulamentado pelo Inmetro e o Inmetro exige que ele seja certificado.
Esse selo de identificação da conformidade, ele traz aqui a própria logo do Inmetro no canto aqui da direita, tá? Mas também traz a logo, né, a logomarca do organismo de certificação que conduziu aquele processo de certificação do brinquedo. Repara que o selo também tem aqui em cima, bem pequenininho, mas depois eu vou mostrar esse selo numa maior dimensão, a gente vai conseguir ler melhor. Mas no topo do selo você tem o foco da avaliação da conformidade. Então, no caso aqui, o brinquedo foi ensaiado quanto à segurança, tá? Aqui eu tenho um arroz, tá? Um arroz que ele se diz produto orgânico, mas ele não só se declara produto orgânico, como ele aqui, ó, traz um selo, né? Produto Orgânico Brasil, que é o selo oficial, é um selo cujo proprietário é o Ministério da Agricultura brasileiro. E aqui eu vou parar aqui nesse exemplo, porque ele é bem interessante para a gente entender a diferença entre proprietário da marca e emitente da marca. O Ministério da Agricultura no Brasil, ele é proprietário do selo Produto Orgânico Brasil, que é esse que tem uma folhinha verde junto com um modo orgânico, tá? E o Ministério da Agricultura, ele credencia certificadoras, essas certificadoras, inclusive, têm que ser acreditadas pelo Inmetro, tá? E aí, o que acontece? As certificadoras, uma vez elas atestando que aquele produto é orgânico, elas concedem direito para o produtor daquele alimento de ostentar a marca produto orgânico nas suas embalagens. Então, a gente vê o caso em que a gente tem o proprietário do selo sendo o Ministério da Agricultura e o emitente sendo as certificadoras, os organismos de certificação de produtos autorizados pelo Ministério da Agricultura. Então, é um exemplo interessante para a gente entender que não necessariamente o emitente é proprietário da marca. E aqui eu tenho um outro caso de marca de terceira parte, tá? Que é o selo ABI, que é um selo que é de propriedade da Associação Brasileira da Indústria do Café e indica o grau de pureza do café, tá? Então, aqui é mais um exemplo de marca de certificação de produtos. Aqui do outro lado, eu trouxe um exemplo de marca de certificação de sistemas de gestão, tá? Então, repara bem, né? O ônibus, ele não foi certificado. Eu não estou falando aqui de certificação do ônibus, não é certificação de produto. Mas a empresa que opera esses ônibus é uma empresa certificada ISO 9001. Repara que aqui no centro da foto a gente tem aqui uma menção à ISO 9001, que é a norma que traz os requisitos de um sistema de gestão da qualidade. E esse selo traz também, quer dizer, e essa publicidade, tá? Isso aqui é uma publicidade que está sendo feita pela empresa nas costas do ônibus, né? Essa publicidade diz que a empresa ela é certificada no seu sistema de gestão da qualidade, à luz da ISO 9001. E olha só, pessoal, essa empresa traz, a marca de certificação de sistemas da certificadora. Está muito pequenininho aqui, talvez vocês não reconheçam, mas como eu conheço as certificadoras, eu posso dizer que essa aqui é a marca da Bureau Veritas. Bureau Veritas, BV, é uma certificadora de sistemas bastante conhecida e que permite que a sua marca seja utilizada em material publicitário daquelas empresas que tenham tido o seu sistema de gestão da qualidade certificados pela Bureau Veritas, tá ok? Então, aqui eu estou dando exemplo de marca de certificação de sistemas de gestão. O proprietário da marca, ele deve ser responsável pela proteção da marca contra o uso não autorizado. E ele também tem algumas outras obrigações. Ele tem que ter um regulamento para uso da marca. Então, se vocês forem na internet e fizerem uma busca, né, vocês vão perceber que, por exemplo, o MAPA tem um regulamento para o uso do selo Produto Orgânico Brasil. Da mesma maneira, o Inmetro também tem seu regulamento para uso da marca. Da mesma maneira, a Bureau Veritas e assim por diante. Além disso, de acordo com o 17030, o proprietário deve adotar medidas para minimizar o mal entendimento sobre a marca. Então, por exemplo, quando o selo de identificação da conformidade do Inmetro tem no topo que aquele brinquedo foi ensaiado quanto à segurança,
o topo daquele selo traz o dizer segurança, isso comunica para o consumidor do brinquedo que aquele brinquedo foi ensaiado apenas quanto à segurança. O selo do Inmetro não diz se aquele brinquedo tem um bom conteúdo pedagógico, por exemplo. Então, a importância de, eventualmente, o proprietário da marca adotar medidas para minimizar o mau entendimento sobre a marca, e isso é importante de ser feito. Regras para assegurar que informações que acompanham a marca não sejam enganosas. Então, o proprietário tem que ter no seu regulamento regras para que isso não ocorra. Ele também deve proteger e monitorar o uso da marca. Ele deve possuir ações para solucionar o uso indevido da marca. É muito comum que marcas que são muito bem aceitas pelo mercado, que elas comecem a ser falsificadas. E aí o proprietário ele tem que adotar ações para solucionar esse tipo de problema, tá? Ele também precisa registrar e solucionar reclamações relacionadas ao uso da marca, ok? Opa. Bom, já o emitente, a emissão da marca. Essa emissão, ela deve ser realizada em um esquema de avaliação da conformidade que contenha pelo menos os seguintes elementos. Então, não é qualquer avaliação da conformidade que pode culminar numa marca, tá, pessoal? Essa avaliação da conformidade tem que ser feita por uma terceira parte, porque nós estamos falando de marcas de conformidade de terceira parte, tá? E dentro das regras dessa avaliação, nós temos que ter atividades de determinação das características do objeto de ensaio, atividades de determinação, que podem ser ensaios, exames, avaliações, auditorias. Temos que ter etapa de análise crítica e decisão após análise crítica, que culmina numa atestação e, portanto, licenciamento para o uso da marca. E mais, pessoal, de acordo com a 17.030, a emissão da marca de terceira parte, ela deve ser feita dentro de um programa de avaliação da conformidade que contemple a etapa supervisão. A etapa supervisão é quando, periodicamente, novas determinações, atividades de determinação são feitas para poder assegurar que as condições iniciais que ensejaram a atestação inicial, que elas continuam presentes naquele objeto. Então, a supervisão ela existe para assegurar a confiança contínua e a emissão da marca de conformidade de terceira parte deve estar condicionada à existência da etapa de supervisão, tá bom? Bom, pessoal, para finalizar nossa aula, eu trouxe aqui com mais detalhes o selo de identificação do Inmetro. Como eu falei para vocês, muitas vezes no topo do selo do Inmetro, a gente tem aqui o dizer sobre o foco dos requisitos essenciais que foram usados para a realização daquela certificação, tá? Então, aqui eu estou falando de desempenho, estou falando de sustentabilidade, aqui eu estou falando de segurança, tá? O Inmetro possui um catálogo com todas as suas marcas e também um regulamento para o uso das marcas do Inmetro, que está constante na portaria Inmetro número 274 de 2014. Bom, pessoal, então eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.